Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro, tipo você. E aí pessoal, bom dia GP às 10, tudo bem? Acho que hoje pela primeira vez eu vou repetir um assunto nesse GP às 10. Mas já faz um ano que eu gravei sobre esse assunto, então as pessoas nem se lembram. Vamos lá, vai. Começa! Tá demorando para pegar. Hoje, dia 27 de setembro, a minha empresa, Warm-Up, faz 25 anos. Parabéns para nós, 25 anos, é uma data bem redondinha, né? Acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso. Embora no ano passado, exatamente um ano atrás, no GP às 10 de um ano atrás, eu tenha mencionado o assunto também neste aniversário de 27 de setembro. Então, se vocês assistiram aquele vídeo do ano passado e ainda se lembram do que eu falei, nem percam tempo, não precisam ver de novo, né? Porque eu vou contar a mesma história. Talvez com alguns detalhes a mais e tal. Mas, se não assistiram, talvez seja legal para falar um pouco sobre jornalismo de 25 anos atrás, a trajetória desta minha empresa, que acabou dando nisso aqui que vocês estão vendo, né? Grande prêmio, canais, puxa vida, coisas que não existiam quando a Warm-Up foi fundada. Foi fundada, criada. Coisas que não existiam, né? A internet não existia. E aí tem gente pedindo até para eu falar um pouco sobre como é que era trabalhar sem internet como jornalista, né? Sem celular, sem todas as facilidades de comunicação que a gente tem hoje. Então vamos lá, como diz sempre o nosso Lito Souza do Aviões e Música... Aviões, música, tá tentando tocar uma guitarra. Senta que lá vem história, né? Vamos lá, senta que lá vem história. Vamos começar, então, contextualizando, né? Aquela época, por que eu acabei montando uma empresa. Eu que nunca na vida pensei em ter empresa. Gente do céu, se tinha uma coisa que eu não queria na vida, era ser empresário de nada, dono de nada. Imagina, eu sempre quis ser jornalista, trabalhar para jornal, trabalhar para rádio, trabalhar eventualmente numa televisão, receber salário, que é muito melhor, é muito mais gostoso. Você recebe 13 salários por ano, quando recebe, né? Todo mês cai direitinho, quando as empresas pagam. Era muito bacana, eu adorava. Mas em 1994, depois da morte do Senna, já contei essa história aqui várias vezes, eu fui mandado embora da Folha de São Paulo, onde eu trabalhava havia 8 anos, com uma ligeira e breve saída de um mês em janeiro de 1988. Né? Entrei em 86, novembro de 86, saí para a revista Placar em janeiro de 88, voltei em fevereiro e fiquei na Folha até 1994, onde ocupei as funções de redator e repórter de Educação e Ciência, depois editor assistente, editor adjunto, editor de esportes, e por fim repórter especial, né? E na época, na ocasião, esses meus últimos 3 anos de Folha de São Paulo, como repórter exclusivo de Fórmula 1. Bom, e aí saí da Folha e tal, teve aquela confusão depois da cobertura da morte do Senna. O jornal queria que eu ficasse na Itália acompanhando o inquérito, eu queria voltar para cobrir o enterro e os funerais, e enfim, reorganizar as coisas, né? E acabei voltando por conta, a revelia, e pedi demissão. Basicamente foi isso. Quando eu saí da Folha, eu fiquei desempregado, mas assim, todo pimpão, achando que ia receber vários convites para trabalhar, porque afinal de contas eu era um repórter bom, famoso, exagero. Eu já tinha um certo nome no mercado, cobri um negócio importante e tal. Só que não recebi convite de nada. Isso foi em maio, né, de 94. Estávamos às vésperas da Copa do Mundo dos Estados Unidos. E eu falei, não vou procurar emprego agora também, porque eu não vou achar durante a Copa do Mundo. Aproveitei para ver todos os jogos da Copa do Mundo de 94 e fui vivendo, peguei o dinheiro que eu tinha recebido de indenização e tal, e fui tocando a vida. Fazendo uns freelas também, freelancers que a gente chama, né? Freela é como o jornalista chama o freelancer. Acho que em algumas outras profissões também se fala isso, freela. Fiz freela, por exemplo, para a revista Carta.
do Mino Carta. Uma grande honra, um grande orgulho ter trabalhado para o Mino Carta. Eu lembro que o primeiro freela que eu fiz para a Carta, que não era Carta Capital, era só Carta, e era uma revista meio que de lifestyle, voltada para público sei lá o quê, era sobre a febre do golfe no Brasil, do golfe. Aí eu falei pro Mino, mas que febre de golfe? Não tem, tá rolando aí entre os empresários, os caras ricos que estão cada vez mais jogando golfe, vai fazer uma matéria. Aí eu fui fazer uma matéria num campo de golfe lá que fica na zona sul da cidade, lá pro lado de Santo Amaro, e eu lembro que na porta estava tendo uma manifestação do MST, E a minha matéria foi isso, enquanto do lado de fora trabalhadores sem terra se manifestavam, faziam um protesto, estamos falando de 1994, do lado de dentro os milionários jogavam golfe e tal, isso aqui com tacos de milhões de dólares, aquelas coisas todas. O Mino adorou a matéria. E pagava bem, durante uns 3, 4 meses eu fiquei vivendo de freela, né? E também trabalhando como freelancer para a Rádio Jovem Pan, que continuou me mandando para as corridas, para eu trabalhar como repórter e comentarista, e eu só não tinha para quem escrever sobre Fórmula 1. Foi quando eu fui chamado, já vou chegar na data, tá? Porque 27 de setembro. Foi quando eu fui chamado para conversar, para um almoço, com o Ricardo Tedeschi, empresário, dono de restaurantes também, do Intitá, era uma rede de 3 ou 4 cantinas maravilhosas, restaurantes italianos. Não são cantinas não, era restaurante italiano mesmo, cantina é outra coisa. E o Ricardo era um cara muito envolvido com o automobilismo, ele era empresário de pilotos, foi ele que encaminhou o Rubinho para a Fórmula 1, encaminhou o Tony Canaan para a Europa e depois para a Fórmula Indy, o Cristiano da Mata, Felipe Massa, muita gente passou pelas mãos do Ricardo, e a gente se conhecia, porque ele era o empresário do Rubinho, viajava para algumas corridas, de vez em quando a gente se conhecia, a gente ficou amigo e tal. E o Ricardo estava precisando de um assessor de imprensa para a equipe dele de Fórmula Chevrolet, que ele tinha uma equipe de Fórmula Chevrolet. Eu falei, putz, Ricardo, eu não quero ser assessor de imprensa, não estou muito afim disso e tal. E aí, nesse almoço, né, me ocorreu na hora uma ideia que eu expus ali. Falei assim, mas Ricardo, por que a gente não faz um negócio diferente? Você tem muito contato com patrocinadores, com, enfim, anunciantes, empresas que investem em automobilismo. Eu tenho as viagens, né, para a Fórmula 1 e são só 4 jornais brasileiros que cobrem Fórmula 1 em loco, viajando, né? Vamos apostar na Fórmula 1, apesar da morte do Senna e tal. Você consegue arrumar eu tive ideia na hora, juro. Você consegue arrumar um patrocinador para minha cobertura? Eu ofereço para todos os jornais do Brasil, de graça. Não tem como neguinho não querer, pô, receber uma cobertura de Fórmula 1 de graça, assinada, especial pro jornal tal, os jornais do Brasil inteiro, os caras iam gostar. E a gente pede só um espaço nas páginas onde a cobertura for publicada. O que você acha? Porra, puta ideia, não sei o que, vamos fazer, vamos fazer. E aí eu me mudei pro escritório do Ricardo, no Itaim Bibi, na esquina da Joaquim Floriano com a bandeira paulista, um prédio maravilhoso, último andar. A gente tinha ali 3 empresas ocupando aquele espaço, né? A empresa do Ricardo, a minha, e da irmã do Ricardo e de alguns amigos que trabalhavam com produção de vídeo e de cinema e tudo mais. Virou uma das grandes, a Lobo Filmes, virou uma das grandes produtoras do Brasil. E aí eu comecei, nós estávamos no meio do ano, né? Julho, agosto, e eu comecei a prospectar jornais. Gente, estamos falando de uma época sem internet, tá bom? Como é que eu iria fazer contato com os jornais brasileiros? As publicações de referência eram todas impressas, obviamente, não tinha nada eletrônico. E existia, como ainda existe, né, o grupo Meio e Mensagem, e o Meio e Mensagem publicava um anuário de veículos de comunicação, dividido em 3 volumes, né, que contemplavam imprensa escrita, agências, né, de publicidade ou de comunicação e emissoras de rádio e televisão. A comunicação era isso no mundo. E aí eu comprei esses anuários, né, essas publicações caras, e no volume dedicado à imprensa escrita havia havia uma lista, que era quase uma lista telefônica, com todos os contatos de todos os jornais do Brasil. E eu bolei uma pequena mala direta, contando do projeto, e eu queria que se chamasse Warm Up, porque era o nome da minha coluna na Folha de São Paulo.
Warm-up, para quem não se lembra, era o treino de domingo de manhã antes das corridas de Fórmula 1. Tinha meia hora, era demais, né? Era o aquecimento, o warm-up. E era o nome da minha coluna na Folha. E eu peguei e registrei esse nome e criei a agência de notícias Warm-up. Fiz essa mala direta e no dia 27 de setembro de 1994, eu fui a uma agência dos Correios com 300 envelopes, né, endereçados, etiquetados, graças a um programa de computador, de disquete que eu comprei que etiquetava, imprimia nas etiquetas adesivas, né? Eu fiz 300 malas diretas para todos os jornais do Brasil, exceto os 3 que cobriam Fórmula 1 já com seus... os 3 não, os 4, né? Que cobriam Fórmula 1 com seus correspondentes, a Folha, o Estadão, o Globo e o JB. Não queria tirar o trabalho de ninguém. E aí mandei essas correspondências, né? No dia 27 de setembro, eu coloquei uma caixa de papelão com 300 envelopes no porta-malas do meu Twingo, que depois eu vendi esse Twingo em 97 e em 2014 eu encontrei e comprei de volta. Se vocês quiserem, eu conto essa história no GP às 10 outro dia. Tá comigo o Twingo até hoje. Meu primeiro carro zero. Botei no porta-mala do Twingo, que era o meu carro na época, e levei na agência do Correio, na Brigadeiro Luiz Antônio, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, lá em São Paulo. Então eu considero esta a data de fundação da empresa. Foi o start, o momento em que eu me apresentei ao mundo, digamos assim, como empresa, né, como uma agência de notícias, embora a empresa tenha sido constituída mesmo, com CNPJ, essa coisa toda, no comecinho de 1995. E aí fiquei esperando. A gente esperava contato por telefone ou por fax, né? E dos 300, apenas 5 jornais responderam a minha proposta e acharam interessante. O primeiro deles, inclusive, um jornal que eu acho que já não existe mais, que era o Diário de Votuporanga. Tenho com muito carinho o Diário de Votuporanga na minha vida, porque nunca fui a Votuporanga. Porque foi o primeiro jornal que respondeu querendo a cobertura. Foram só 5. E aí nos meses seguintes eu gastei milhares de dinheiros, acho que já eram reais, em telefonemas, porque eu liguei para todos os jornais, me apresentei, perguntei se tinham recebido a correspondência, a maioria não tinha nem visto, tinha jogado fora, não sabia do que se tratava, pediram para mandar de novo e tal. E, enfim, eu fui mandando cartas de intenção, né, para esses jornais, para fechar, digamos, contratos com eles. E a cada contrato, cada carta de intenção respondida, topamos, era para a temporada de 95, topamos a sua cobertura, tal, fazemos o que você quiser, tal. Eu colocava um alfinete num grande mapa do Brasil que a gente tinha colocado na parede, né, do nosso escritório lá no Itaim. E enquanto isso, o Ricardo tinha de procurar um patrocinador para isso, né? Qual que era a ideia, a troca? Eram em 4 edições por final de semana de corrida, eu queria o rodapé da página para o meu anunciante, meu patrocinador. E nas matérias de dia a dia, na minha coluna semanal e tudo mais, do dia a dia da Fórmula 1, um selinho, né, um selinho que a gente chama, um anúncio menorzinho, para acompanhar a cobertura. Então era uma cobertura, digamos, patrocinada. Para os jornais era ótimo, eles não gastavam nada. O patrocinador, em vez de gastar dinheiro para anunciar em todos os jornais do Brasil, todos esses jornais, pagava para mim, pra gente, né? Eu e o Ricardo, a gente era sócio. E assim seríamos todos felizes. Bom, é claro que não deu nada certo, não como a gente imaginava. Quando chegou no final do ano, eu de fato tinha conseguido montar uma grande rede de 55 jornais de todos os tipos e tamanhos e formatos que vocês podem imaginar, do Brasil inteiro, capitais, cidades grandes, cidades médias, cidades pequenas. Gente, eu tinha um jornal no Amapá, para vocês terem uma ideia, né? Não fiquei... Olha, eu só não tinha jornal em Tocantins, em todos os demais estados do Brasil, todos os demais estados do Brasil, eu tinha um jornal, pelo menos, né? E em alguns estados, muito mais do que um. Paraná, por exemplo, era muito forte, o interior de São Paulo muito forte e tal. Era um barato, gente. Eu escrevia para tudo que era jornal que vocês podem imaginar no Brasil. A maioria deles hoje já não deve existir mais. 55 jornais. Só que o Ricardo, que tinha ficado encarregado de... comprei um computador, gente. Eu lembro que eu comprei um computador de mesa, financiado pelo ABN AMRO Bank, que depois virou... acho que é Santander agora, né? Era um banco holandês que tinha comprado o Banco Real. Gastei o que tinha, o que não tinha, tal. Foi o meu investimento na minha empresa.
E o Ricardo, que estava tentando vender o anúncio e tal, arrumar um patrocinador, não conseguiu. E aí, quando estava virando o ano, eu estava desesperado, porque eu tinha 55 jornais para atender, prometido, né, isso. Eu tinha de pensar em como eu ia organizar a transmissão das matérias, não existia e-mail, tá? Nós estamos falando de 1994, não existia internet, e eu estava precisando arrumar um patrocinador, que eu só consegui aos 44 do segundo tempo, poucos dias antes de começar a temporada da Fórmula 1, que foi uma empresa de antenas parabólicas, a Antenas Santa Rita, do meu querido Beto, que era patrocinador inclusive da Jordan. O Beto era louco por corrida. Se vocês botarem aí Santa Rita, carros de corrida, sei lá, na Antena Santa Rita, vocês vão ver alguns carros que ele patrocinava em campeonato brasileiro, campeonato regional e tal. O Beto era louco por corrida. E o que a gente queria que fosse uma receita de 30 mil reais por mês, foi de 8 mil reais. Mas aí eu acabei não formalizando a sociedade com o Ricardo, porque eu mesmo que acabei fechando o patrocínio e tal, tudo bem, imagina, não houve nenhum tipo de conflito, muito pelo contrário, continuamos muito amigos até hoje, e fui tentar fazer a coisa. Só que eu precisava, antes de começar a fazer as matérias, a fazer a cobertura, eu precisava mandar os anúncios para os jornais, tudo por correio, tudo pelo correio, os anúncios do tamanho exato, porque era fotolito, em alguns era arte final já e tudo mais, e precisava descobrir um método de transmissão das matérias. E nisso eu conheci outro grande amigo meu, José Otávio Lima Gonçalves, que tinha uma empresa, tinha um cara no mesmo andar da gente lá no nosso escritório, que conhecia o José Otávio, que tinha uma empresa, o José Otávio tinha uma empresa de tecnologia. Ele falou assim, tem um cara aqui, porque eu perguntei, a gente se conheceu, eu comentei com ele falou, tem um cara que pode ser que te ajude, e ele me indicou. O José Otávio tinha um escritório da empresa chamada Produto Brasil, que existe até hoje, mas o Zé está morando em Portugal agora, mas a empresa está aqui no Brasil. Ele trabalhava para a Microsoft, ele prestava serviço para a Microsoft e bolou, a gente se conheceu, tal, adorava a Fórmula 1, ferrarista, louco, e ele bolou um jeito de a gente mandar as matérias por fax, gente. Olha só o que eu gastava de dinheiro. Praticamente 70% do que eu arrecadava eu gastava mandando fax. Eu tinha um computadorzinho vagabundo, um laptopzinho, que a gente tinha um programinha de fax, eu escrevia, ligava na linha telefônica, transmitia esse texto para a sede da Produto Brasil, que redistribuía para 4 linhas telefônicas, que por sua vez retransmitiam essas matérias para os números de fax desses jornais todos, desses 55 jornais. Imaginem o que eu gastava de interurbano nessa época, né? Mas assim começou a funcionar, deu certo. No segundo ano eu arrumei um patrocínio da cerveja Skin Cariol. No terceiro ano, eu não lembro se foi o Credicar. No quarto ano, Petrobras ou Caminhões Volkswagen, Sonax, que é uma marca alemã que patrocinava a Williams, eu consegui também sozinho. Enfim, a coisa foi andando. E depois também de 2, 3 anos, nasceu a internet, surgiu surgiu o e-mail, esse custo eu deixei de ter. E em 1990, o custo de transmissão, né? E em 1996, a Jovem Pan, no começo do ano, me contratou como funcionário mesmo, né, fixo. E eu me mudei para um escritório na Avenida Paulista, 807, conjunto 802, no mesmo prédio da Jovem Pan, né, no 8º andar. Eu montei a minha redação lá. E não tinha site ainda. O site começou em 96 apenas para replicar as matérias que eu mandava para os jornais, né? Chamava-se Warmap. Até hoje, se você entrar em warmap.com.br, você vai cair no Grande Prêmio, que é um domínio que a gente tem até hoje. E aí foi funcionando, aí a internet começou a crescer, começou a nascer, na verdade, começou a existir. E em 99, finalmente, o IG estava sendo instalado, né, no Brasil, internet grátis, era uma novidade, com um esquema interessante de sites parceiros para produzir conteúdo. O IG, que tinha muita gente na direção que tinha trabalhado comigo na Folha, me chamou, você não quer fazer um site de automobilismo? Eu falei, eu já tenho. Ah, que bacana, como é que é? Mostrei o warm-up assim, assado e tal, mas era uma coisa completamente precária, muito incipiente. E aí me falaram, não, vamos fazer então, mas vamos mudar de nome. Aí estudamos o nome e chegamos ao nome Grande Prêmio. E aí eu contratei o meu primeiro funcionário, Thales Torraga, garoto que tinha 19, 18 anos, que eu tinha conhecido numa palestra que eu fui dar anos antes.
em Mogi das Cruzes, onde ele morava. Ele tinha 15 anos, era estudante ainda, queria ser jornalista por minha causa, adorava a Fórmula 1 e tal. A gente acabou se conhecendo, ele ia uma vez por mês no meu escritório, ficava lá lendo meus livros, minhas revistas estrangeiras e tudo mais, mas era um gênio de Fórmula 1. E foi estudar jornalismo mesmo, e aí eu lembrei dele, novo, né, antenado com as novas tecnologias, chamei, e o Thales foi o meu primeiro funcionário. Depois veio o Everaldo Marques, que hoje está na ESPN, e vieram tantos outros. Eu não vou ficar citando os nomes de todos aqui. Hoje o site é comandado, o Grande Prêmio, que aí nasceu naquela ocasião, e começou a virar um site importante. Tanta gente passou pelo Grande Prêmio, hoje ele é comandado pelo Vitor Martins, pela Evelyn Guimarães, e por todos os outros. Eu não vou ficar citando os nomes, porque são muitos mesmo que a gente tem trabalhando hoje no site, e muitos que passaram pelo site, né? Mas para não cometer nenhuma injustiça, eu deixei na descrição aqui o link do texto que eu escrevi sobre os 20 anos da Warm-Up. Não tem muita diferença, não tem muita mudança, né, em relação àquilo que eu escrevi 5 anos atrás, quando a empresa fez 20 anos, e ali estão os nomes de todos os meus queridos, não vou dizer nem funcionário, que é meio ridículo isso, queridos colaboradores, queridos amigos que passaram pelo Grande Prêmio, muitos que ainda estão lá, e o Grande Prêmio é hoje essa potência, né, jornalística, que a gente acompanha todos os dias, com todas as suas plataformas, suas mídias, o Grande Prêmio, o podcast, o Paddock GP, toda semana o programa ao vivo, os nossos GP às 10, os nossos vídeos diários e tal. Enfim, é um grande orgulho ver no que se transformou o Grande Prêmio. Hoje eu não tenho atuação direta no Grande Prêmio, eu cuido mais do blog e das minhas outras coisas e tal. O negócio em si está com os meninos e com as meninas, né? Eles que tomam conta de tudo, que fatura é deles e tudo mais. Mas é um grande orgulho para mim ter montado essa pequena empresinha que nasceu no dia 27 de setembro de 1994, quando eu fui a uma agência dos Correios para mandar minha mala direta. Eu não sei nem se eu tenho ainda algum exemplar daquilo, puxa vida. Um dia eu encontrei umas coisas antigas da Warm-Up do meu escritório, quando eu fiz a mudança. Eu acho que tem algumas coisas, depois eu mostro se eu encontrar de novo, porque está tudo lá em São Paulo. Mas enfim, nasceu naquele dia e hoje tanta gente passou pela empresa, tanta gente, entrou na profissão, ingressou na profissão graças ao Warm-Up, ao Grande Prêmio. E o Grande Prêmio hoje é tão importante, é tão legal, é tão bonito de ver, é tão comovente ver o esforço, a dedicação, o entusiasmo do pessoal todo que trabalha, que toca o Grande Prêmio. É realmente um legado, é até meio pretensioso dizer isso, mas é um legado que eu deixo, né? E tudo isso graças à minha Warm-Upinha, né, que nasceu 25 anos atrás. Parece que foi há 25 anos. Já passaram 25 anos, eu estou 25 anos mais velho. Sem dúvida, muito orgulhoso de tudo aquilo que a gente fez e ainda faz. Foi isso. Contada a história da Warm-Up. Informações Especializadas Limitada. Que belo nome, né? 25 anos hoje. Palmas para nós. O link está embaixo da matéria que eu escrevi 5 anos atrás para o blog. É uma matéria, um post. Bom fim de semana para todos vocês. Um ótimo Grande Prêmio da Rússia. E segunda-feira a gente está de volta com os comentários dessa corrida. Claro. Tá bom? 25 anos. Quem diria que você ia chegar tão longe? Hein? Nem eu imaginava. Beijos. Tchau.